Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é: nenhuma arma te tocará mais. Existem dias em que a gente acorda e parece que o som ao nosso redor não é de pássaros cantando ou do despertador tocando, mas o som de um metal sendo batido. É um barulho estridente, é o som de uma fornalha sendo acesa, é o som de alguém em algum lugar trabalhando contra a sua paz. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de que, embora tudo pareça calmo na superfície, no ambiente espiritual, algo está sendo forjado para te derrubar. Eu quero falar com você que chegou aqui hoje sentindo o peso de uma perseguição que você não consegue explicar. Eu quero falar com o improvável, com aquele que olha para o espelho e se pergunta por que o caminho tem sido tão difícil, por que as pedras parecem maiores nesta temporada e por que o vento sopra com tanta força justamente quando você decidiu avançar. Muitas vezes a gente gasta uma energia absurda tentando entender o porquê das pessoas falarem o que falam, porque as portas se fecham sem explicação, porque aquela traição veio de onde você menos esperava. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, antes de qualquer outra coisa, é que o fato de existir uma arma sendo forjada contra você é a maior prova de que existe um tesouro dentro de você que o inferno teme. Ninguém gasta tempo forjando armas contra quem não representa uma ameaça. Ninguém monta um exército para atacar um deserto vazio. Se existe um levante é porque existe um propósito. Se existe uma resistência é porque existe uma direção. Se o martelo está batendo no metal é porque o inimigo reconheceu que você não é apenas mais um na multidão, mas alguém que carrega uma frequência que pode mudar o ambiente por onde passa. Eu sei que dói, eu sei que o som da acusação é alto, eu sei que o peso da vergonha tenta te calar, mas eu vim aqui para ser um profeta de Deus na sua vida e te dizer: o barulho da fornalha não define o seu destino. O fato de uma arma estar sendo preparada não significa que ela terá permissão para ser disparada. Existe uma diferença brutal entre a intenção do ferreiro e a autoridade do Criador. O inimigo pode ter o metal, ele pode ter o fogo, ele pode ter o martelo, mas ele não tem a última palavra sobre a sua vida. Ele pode passar noites em claro tentando desenhar o plano perfeito para te destruir, mas ele esquece que você está escondido no esconderijo do Altíssimo. E ali, naquele lugar de posicionamento, nenhuma arma, absolutamente nenhuma, tem o poder de prosperar. Talvez você esteja vivendo um tempo onde as palavras se tornaram flechas. Pessoas que você amava, pessoas em quem você confiava, de repente se tornaram instrumentos de acusação. E a dor da língua que acusa é, muitas vezes, pior do que a dor de uma ferida física. A ferida no corpo cicatriza, mas a palavra lançada contra a identidade tenta criar uma raiz de amargura que sufoca o propósito. Você começa a acreditar no que dizem, você começa a se ver através da ótica de quem quer te ver no chão, mas escute o que o Espírito de Deus está te dizendo hoje: você não é quem eles dizem que você é. Você não é o erro que você cometeu. Você não é a falha que tentam usar para te rotular. Você é quem Deus diz que você é. E se Ele diz que você é a justiça dele, então toda língua que se levantar contra você em juízo, você mesmo a condenará. É impressionante como o ambiente muda quando a gente entende a nossa filiação. Quando você sabe quem é o seu pai, o barulho do mundo perde o poder de te assustar. Imagine um filho que está andando pela mão com um pai que é o dono de toda a terra. Pode haver cães latindo, pode haver pessoas gritando, pode haver ameaças de todos os lados, mas o filho não solta a mão do pai e ele nem sequer olha para trás, porque a segurança dele não vem do ambiente externo, mas da mão que o sustenta. O problema é que muitos de nós soltamos a mão do pai para tentar lutar contra os cães. A gente para a nossa jornada para tentar explicar para quem não quer entender. A gente gasta o nosso óleo, a nossa unção, o nosso tempo precioso tentando provar que somos dignos de algo que Deus já nos deu de graça.
Pare de tentar lutar contra armas forjadas com as suas próprias mãos. Você não foi chamado para ser o seu próprio defensor. Você foi chamado para ser um servo do Senhor. E a Bíblia diz que a justiça dos servos vem do Senhor. Entenda isso, a sua defesa não é responsabilidade sua, é herança sua. Existe uma diferença entre lutar por algo e tomar posse de algo que já é seu por direito. Quando você entende que a proteção é sua herança, você para de reagir a cada ataque e começa a responder a partir do seu posicionamento. O reativo é escravo da circunstância, o posicionado é senhor do ambiente. O reativo perde a paz quando ouve uma crítica. O posicionado sabe que a crítica é apenas o ruído de quem está ficando para trás. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante e sinta o peso da glória de Deus neste lugar. Sinta o alinhamento que está acontecendo agora no seu espírito. Sabe esse aperto no peito, sabe essa angústia que tem te acompanhado nos últimos dias, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer? Isso é apenas o medo tentando te desequilibrar. O medo é a arma favorita do inferno para fazer você recuar antes de chegar à sua terra prometida. O medo sussurra que o ataque será fatal. O medo diz que desta vez você não vai aguentar. O medo projeta um futuro de derrota baseado em uma mentira do presente. Mas o amor perfeito lança fora todo medo. E o amor de Deus por você é tão grande que Ele montou uma guarda de anjos ao seu redor. Nós estamos entrando em uma nova estação. E em toda nova estação há um nível maior de resistência. Se você está enfrentando uma oposição que nunca enfrentou antes, alegre-se, porque isso significa que você está acessando um nível de autoridade que nunca teve antes. O tamanho do levante é proporcional ao tamanho da revelação que você está prestes a receber. Não se assuste com o fogo da fornalha. O fogo que o inimigo acendeu para te queimar é o mesmo fogo que Deus vai usar para purificar o seu caráter e te deixar pronto para carregar o peso da glória que está por vir. O metal só se torna arma nas mãos do ferreiro se ele for moldado, mas se o ferreiro dos ferreiros, aquele que criou o próprio sopro que acende as brasas, disser não, então o metal não ganha forma, o plano não se concretiza e o ataque cai por terra. Quantas vezes você já se sentiu sozinho nessa batalha, como se ninguém visse as lágrimas que caem no travesseiro à noite? Como se o mundo inteiro estivesse assistindo a sua luta, mas ninguém estivesse disposto a te ajudar? Deixe-me te dar uma chave espiritual. A solidão que você sente muitas vezes é Deus te separando para que você aprenda a depender exclusivamente dele. Existem vitórias que Deus não divide com ninguém. Existem livramentos que são tão particulares que só você e ele saberão como aconteceu. Deus está te ensinando a ser um guerreiro que não precisa de aplausos para lutar, mas que precisa apenas da presença dele para vencer. A consciência da proteção divina é o que separa os sobreviventes dos vencedores. O sobrevivente está sempre olhando para trás, com medo de ser atingido novamente. O vencedor olha para frente, porque sabe que a sua retaguarda está guardada por aquele que nunca dorme nem cochila. Você não precisa ter olhos nas costas quando você tem o Senhor como sua retaguarda. Você não precisa se preocupar com o que estão tramando no escuro, porque Deus é luz e não há nada oculto que Ele não traga a claridade. A sua vida não está à mercê da sorte ou do azar. A sua vida está debaixo de uma palavra profética. E a palavra diz: nenhuma arma. Não diz algumas armas. Não diz as armas pequenas. Diz nenhuma. Isso inclui a arma da doença. Isso inclui a arma da falência. Isso inclui a arma do divórcio, da depressão, da ansiedade. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Elas podem ser forjadas, sim. Elas podem ser levantadas, sim. Elas podem até ser apontadas para você, mas elas não prosperarão. Elas perderão a força no meio do caminho. Elas perderão o alvo. Elas falharão no momento do disparo. Por quê? Porque você tem uma marca. Você tem o selo do Espírito Santo. E onde há o selo de Deus, o inferno tem que recuar. O ambiente ao seu redor está sendo ativado agora por essa verdade. Comece a respirar essa liberdade. Comece a soltar os ombros. A tensão está saindo agora porque você está entendendo que a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Imagine o ferreiro no seu dia a dia. Ele gasta horas, dias, semanas colocando todo o seu ódio, toda a sua técnica, toda a sua maldade naquele projeto. Ele quer criar algo que seja letal. Ele quer criar algo que não dê chance de defesa. Ele olha para a sua vida e diz: desta vez eu pego ele. E ele começa a bater, pum, pum, pum. O som ecoa e você ouve o som e treme. Você ouve o som e se desespera. Mas Deus olha do céu e dá risada. O Salmo 2 diz que aquele que habita no céu se ri. Deus ri porque Ele conhece o final da história.
Deus ri porque Ele sabe que enquanto o inimigo está forjando a arma, Deus já está forjando o livramento. Antes mesmo do problema nascer, a solução já estava pronta na eternidade. A introdução do que Deus vai fazer na sua vida começa com o reconhecimento de que você é intocável no Espírito. Não porque você seja forte, mas porque o seu esconderijo é invencível. O posicionamento que eu te convido a ter hoje não é um posicionamento de arrogância, mas de confiança absoluta. É o posicionamento de quem sabe que o céu está aberto sobre a sua cabeça. É o posicionamento de quem entende que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador do Universo deu o seu próprio Filho por você, Ele deixaria uma arma de metal ou uma língua de carne destruir o seu projeto mais precioso? Jamais. Sinta essa ativação agora. O medo está perdendo o território. A insegurança está batendo em retirada. Você está sendo revestido de uma armadura que não é feita por mãos humanas. É a armadura da fé, da verdade, da justiça. E com essa armadura você não apenas resiste ao dia mau, mas você avança contra as portas do inferno. Este é o tempo de romper. Este é o tempo de destravar aquilo que estava parado pelo medo do ataque. Se você estava travado esperando o levante passar, eu tenho uma notícia para você. O levante pode não passar agora, mas você vai passar pelo meio dele sem que um fio de cabelo seu seja tocado. Deus não te prometeu ausência de armas, Ele te prometeu a falha das armas. Ele não te prometeu um caminho sem inimigos, Ele te prometeu uma mesa preparada na presença deles. Receba essa palavra no fundo da sua alma. Deixe que ela penetre nas juntas e medulas. Deixe que ela reorganize a sua frequência emocional. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um embaixador do reino de Deus. E um embaixador tem a proteção diplomática de toda a nação que representa. Todo o exército do céu está empenhado na sua segurança. Todo o poder de Deus está à sua disposição. Não aceite menos do que a paz que excede todo o entendimento. Não aceite viver sob a sombra do medo. Saia da caverna da intimidação. O leão pode rugir, mas o leão da tribo de Judá já venceu a batalha. Agora olhe para os seus desafios com uma nova perspectiva. Olhe para aquela situação que parecia impossível e diga: você é apenas uma arma forjada e o meu Deus já disse que você não vai prosperar. Olhe para as vozes que te acusaram e diga: eu condeno cada uma dessas palavras, porque a minha justiça vem do Senhor. Sinta a liberdade de quem não precisa mais se esconder. Sinta a força de quem está alinhado com um propósito eterno. Esta é a sua estação de vitória, este é o seu momento de clareza. O céu está movendo a seu favor, o ambiente espiritual está sendo limpo agora de toda influência maligna. Prepare-se, porque o que Deus vai revelar através dessa pregação vai mudar a sua vida para sempre. Sabe o que é mais difícil numa batalha? Não é o impacto do golpe, é o cansaço da guarda. Existe uma exaustão que não se cura com 8 horas de sono. É uma exaustão da alma. É aquele peso que você carrega nos ombros, quando sente que toda vez que você tenta levantar a cabeça, algo vem para te empurrar para baixo de novo. Você se sente num campo de batalha onde o inimigo não te dá trégua. O martelo não para de bater. A fornalha não apaga. E você começa a se perguntar: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que provar a minha integridade? Até quando eu vou ter que lutar contra vozes que eu nem conheço, mas que parecem saber exatamente onde me ferir? Nesta temporada, muitos de vocês estão lidando com o que eu chamo de fadiga de combate. É quando a dor deixa de ser um evento isolado e passa a ser um ambiente onde você respira. O perigo disso é que, quando o conflito se torna o seu ambiente, você corre o risco de perder a sensibilidade para a presença de Deus. Você fica tão focado no som da arma sendo forjada que esquece do som da voz do pastor. O barulho do metal contra o metal cria uma frequência de medo que tenta cancelar a frequência da fé. E o medo, meu irmão, é um ladrão de futuro. O medo faz você acreditar que a sua identidade é a sua dor. Ele sussurra que você é apenas o alvo e nunca o flecheiro. Deixe-me falar sobre a dor da traição. Talvez a arma mais afiada que o inferno tenha usado contra você não tenha sido um estranho, mas alguém que comia na sua mesa. Alguém que conhecia suas fraquezas, alguém que ouviu seus sonhos e depois usou esses mesmos sonhos como combustível para o fogo da difamação. É uma dor que corta por dentro. É o veneno da língua que tenta contaminar o seu ambiente espiritual. Você olha ao redor e se sente desprotegido, porque o lugar que deveria ser de segurança se tornou o lugar do ataque. Mas escute bem, a traição diz mais sobre o caráter de quem trai do que sobre o valor de quem é traído. O fato de alguém ter se levantado contra você não muda o que Deus escreveu a seu respeito. Muitas vezes,
A gente se sente paralisado porque acreditamos na mentira de que se existe um ataque é porque estamos fazendo algo errado. Será que eu pequei? Será que Deus me abandonou? Por que essa arma está sendo forjada agora que eu decidi me posicionar? Tire esse peso das suas costas agora. A verdade é que na maioria das vezes o ataque não é um sinal de erro, é um sinal de acerto. O inimigo não ataca quem está morto, ele não persegue quem está parado, ele forja armas contra quem está em movimento. Ele tenta travar quem está prestes a destravar um novo nível de glória sobre a sua família, sobre os seus negócios e sobre o seu ministério. Você já sentiu como se estivesse vivendo em um tribunal constante? Como se cada atitude sua estivesse sendo julgada por pessoas que não conhecem o seu coração? Isso é o que Isaías descreveu como toda língua que há acusar em juízo. Existe um julgamento que acontece no invisível. Existem palavras lançadas que tentam criar uma sentença sobre você. Ele não vai conseguir, ela não é tão santa assim, isso aí não vai durar. Essas frases são como projéteis. Elas tentam entrar na sua mente para gerar uma autoacusação. E a pior arma forjada contra você não é a que vem de fora, é a que você começa a forjar contra si mesmo quando aceita o veredito do inferno. O conflito humano gera um desgaste que afeta o nosso posicionamento. Quando estamos com dor, a nossa tendência natural é o recolhimento. A gente quer se esconder. A gente quer parar de servir, parar de ofertar, parar de acreditar. O inimigo sabe disso. O objetivo final da arma forjada não é apenas te ferir, é te desalinhar. Se ele conseguir tirar você do seu lugar de autoridade, ele venceu. Se ele conseguir fazer você agir pela carne, reagindo com ódio ao ódio, ele te trouxe para o terreno dele. E no terreno do inimigo não há proteção, mas no terreno do espírito nenhuma arma te toca. Eu quero falar com quem está se sentindo injustiçado hoje, com quem está vendo mentiras serem espalhadas e não tem como se defender. A angústia de ser mal interpretado é um dos maiores sofrimentos da alma humana. Você quer gritar a verdade, você quer postar provas, você quer confrontar, mas entenda, quem te justifica é o Senhor. Se você tentar se defender com as mãos, você abre mão da defesa de Deus. Existe uma paz que você só experimenta quando decide que a sua reputação pertence a Ele. Deixe que falem, deixe que apontem. Enquanto eles gastam energia falando de você, Deus está gastando glória investindo em você. O ambiente de dor tenta roubar a sua visão. É como se você estivesse numa sala escura onde o único som é o do ferreiro batendo no metal. Você não vê a porta, você não vê a saída, você só ouve a ameaça. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para ativar a sua visão espiritual. Eu quero que você veja além do metal. Eu quero que você veja aquele que segura o vento. Eu quero que você entenda que essa temporada de pressão não é o seu fim, é o seu parto. O que dói em você hoje é a semente do que vai te dar autoridade amanhã. Você não pode governar sobre aquilo que você não venceu. Se você quer autoridade sobre a perseguição, você precisa passar por ela e sair do outro lado sem o cheiro do fogo. A dor também tenta nos isolar. O inimigo quer que você pense que ninguém te entende, que o seu problema é único e que você está sozinho nessa cova. Mas olha ao seu redor. Existe um corpo, existe uma igreja, existe um ambiente de fé. O isolamento é o matadouro do inimigo. Ele separa a ovelha do rebanho para que a arma forjada tenha um alvo fácil. Não se isole na sua dor. Não deixe que o orgulho de parecer forte te impeça de pedir ajuda. O posicionamento espiritual também envolve vulnerabilidade. É dizer, Senhor, eu não aguento mais lutar sozinho, eu preciso da tua destra, eu preciso do teu socorro. Sabe o que acontece quando a gente se cansa de lutar na força do braço? A gente finalmente permite que Deus lute por nós. Às vezes, Deus permite que a situação chegue ao limite, que a arma pareça estar encostada no nosso peito, só para nos mostrar que Ele é o Deus do impossível. Ele quer que você pare de olhar para o tamanho do gigante e comece a olhar para o tamanho da aliança. O conflito humano é passageiro, mas a herança dos servos do Senhor é eterna. A dor que você sente agora é o combustível para a pregação que você vai entregar depois. Pare de tentar entender a lógica do ataque. O mal não tem lógica, ele tem intenção. A intenção é te parar, a intenção é te calar. A intenção é fazer você desistir do seu propósito antes de ver a promessa se cumprir. Quantos projetos você já abandonou por causa de uma crítica? Quantas vezes você deixou de orar porque se sentiu indigno pelas acusações que ouviu? Isso é a arma prosperando, mas hoje o ciclo se quebra, hoje a frequência muda. Você vai sair desse lugar de vítima e vai entrar no lugar de herdeiro. A verdadeira dor não é o ataque em si, mas o medo de que o ataque seja verdade. O inimigo tenta tocar em pontos da sua história que ainda não foram curados. Ele usa a arma forjada para bater na cicatriz que ainda dói.
Ele quer reabrir feridas antigas. Por isso, esse processo de proteção passa por um processo de cura. Deus não quer apenas te proteger da arma externa, Ele quer te curar da dor interna. Ele quer limpar o seu coração de toda amargura, de todo desejo de vingança, de todo sentimento de inferioridade. Porque um coração curado é um ambiente onde a arma do inimigo perde atração. Não há onde o mal se agarrar quando o coração está cheio da luz de Deus. Você pode estar pensando, pastor, você não sabe o que disseram de mim, você não sabe o que fizeram com a minha família. Eu posso não saber, mas o Senhor sabe. E Ele viu cada lágrima, Ele ouviu cada sussurro de maldade. E a mensagem dele para você hoje é: descansa. O descanso não é falta de atividade, é presença de confiança. É saber que enquanto você dorme, aquele que te guarda está trabalhando no tribunal do céu para anular cada sentença de morte que foi escrita contra você. O ambiente de paz que você vai cultivar a partir de hoje será o seu maior escudo. O conflito é apenas o cenário onde a sua fé é testada e aprovada. Não fuja da batalha, mude a forma como você luta. Não lute contra carne e sangue, não perca tempo discutindo no natural. Suba para o lugar de oração, suba para o ambiente da revelação. Lá de cima as armas forjadas parecem brinquedos quebrados. Lá de cima as línguas que acusam parecem ruídos sem sentido. Quando você se alinha com o céu, a terra perde o poder de te amedrontar. Eu sei que a pressão está forte. Eu sei que o peso parece insuportável. Mas lembre-se, o diamante é formado sob pressão. O azeite só sai depois que a azeitona é esmagada. O vinho só existe depois que as uvas são pisadas. Você está sendo processado para algo maior. A dor não é um sinal de abandono, é um sinal de preparo. Deus está te preparando para carregar uma glória que o seu antigo eu não suportaria. Ele está forjando em você um caráter que é a prova de fogo. Sinta agora o Espírito de Deus soprando sobre a sua alma cansada. Receba um refrigério agora. Deixe que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. A arma pode até estar forjada, mas ela acaba de perder o poder de te tocar. O ambiente da dor está sendo substituído pelo ambiente da adoração. Porque quando você adora no meio da dor, você confunde o inferno. O inimigo não sabe o que fazer com alguém que, em vez de reclamar do ataque, decide glorificar o libertador. Erga a sua cabeça. O seu posicionamento começa na sua mente. Decida hoje que você não vai mais ser escravo do que dizem ou do que fazem contra você. Você é um filho amado, um servo do Senhor, e a sua justiça vem dele. O conflito humano não tem a última palavra. A dor não é o seu destino final. Existe um céu aberto. Existe um propósito inabalável. E existe uma proteção que ninguém pode quebrar. Você é intocável porque está escondido em Deus. Para que a gente possa caminhar com segurança em meio aos ataques, nós não podemos estar fundamentados em uma emoção passageira ou em um pensamento positivo. O pensamento positivo é uma tentativa humana de lidar com o caos, mas o fundamento bíblico é a rocha eterna que o caos não consegue abalar. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo no Espírito o que diz o profeta no livro de Isaías, capítulo 54. É fundamental que você entenda o contexto dessa palavra para que ela deixe de ser apenas um versículo na parede e se torne uma espada na sua mão. Isaías está falando para uma Jerusalém que estava sendo restaurada após um tempo de vergonha. Ele começa o capítulo dizendo: cante, ó estéril. Ou seja, Deus libera uma canção antes mesmo de liberar o fruto. Deus libera a proteção antes mesmo da arma ser disparada. Quando chegamos ao versículo 17, o ápice dessa revelação, a Escritura diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. No original hebraico, a palavra para forjada refere-se ao trabalho minucioso de um artesão. É alguém que gasta tempo, que escolhe o material, que aplica calor e força. O que a Bíblia está nos revelando é que Deus não ignora que o inimigo trabalha. Deus não está dizendo que o ferreiro está dormindo. O ferreiro está lá soprando as brasas, martelando o metal. O fundamento aqui é que, embora o inimigo tenha liberdade para forjar a arma, ele não tem autoridade para garantir a eficácia dela. A soberania de Deus não impede a fabricação da arma, ela impede a prosperidade da arma. Muitas vezes a nossa teologia infantil espera que Deus impeça o inimigo de sequer pensar em nos atacar, mas a Bíblia diz algo muito mais poderoso: o ataque virá, mas ele falhará. O gigante se levantará, mas ele cairá. A fornalha será acesa, mas o cheiro de queimado não ficará nas suas roupas. O fundamento bíblico da nossa proteção está baseado na aliança. Veja que o texto termina dizendo: esta é a herança dos servos do Senhor. Herança não é algo que você conquista, é algo que você recebe por causa da sua linhagem.
Você não está protegido porque é um bom guerreiro, você está protegido porque o seu pai é o Senhor dos Exércitos. Se olharmos para o segundo livro de Reis, capítulo 6, vemos o profeta Eliseu cercado por um exército físico. O seu servo entra em pânico porque ele só conseguia ver as armas forjadas de metal. Ele viu os cavalos e os carros da Síria. Mas Eliseu estava fundamentado em uma realidade superior. Ele faz uma oração simples: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando os olhos do moço foram abertos, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Este é o alinhamento que precisamos hoje. As armas do inimigo são reais, mas o exército de Deus é mais real ainda. O fundamento bíblico nos ensina que o que é invisível governa sobre o que é visível. Ao citar 1 Samuel, capítulo 17, lembramos que Davi não foi para cima de Golias confiando na armadura de Saul. Ele foi fundamentado no nome do Senhor. Golias tinha a lança, tinha o escudo, tinha a espada, todas as armas forjadas para matar. Davi tinha uma funda e uma pedra. No natural, a arma de Golias era superior. No espírito, a pedra de Davi carregava a frequência do céu. Quando a Bíblia diz que nenhuma arma prosperará, ela está dizendo que a tecnologia do inferno sempre será inferior à autoridade do reino. O inimigo pode vir com drones espirituais, com estratégias complexas de difamação e bloqueios financeiros, mas ele não tem o código de ativação para tocar naqueles que estão selados pelo sangue do Cordeiro. A segunda parte do versículo base diz: e você condenará toda língua que a acusar em juízo. Isso nos leva diretamente para o ambiente legal do céu. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículo 33, Paulo faz uma pergunta retórica: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Entenda o fundamento: o inimigo é chamado nas Escrituras de o acusador dos nossos irmãos. Ele trabalha no departamento jurídico do inferno, tentando encontrar brechas para que a arma forjada tenha autoridade legal para te atingir. Mas o fundamento da cruz diz que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado no madeiro. A língua que te acusa hoje está tentando cobrar uma dívida que já foi paga pelo sangue de Jesus. Você precisa entender que a sua justiça não vem das suas obras, mas do Senhor. Se você tentar se defender baseado na sua perfeição, você vai cair, porque nenhum de nós é perfeito. Mas se você se posicionar na justiça de Cristo, você se torna inabalável. Quando uma língua se levanta contra você em juízo, você não precisa discutir na terra. Você apresenta o selo da cruz no céu. O fundamento bíblico nos dá o direito de silenciar o acusador, não com as nossas palavras, mas com a palavra de Deus. Toda vez que Jesus foi atacado no deserto pelas armas da tentação e da distorção bíblica, ele respondeu: está escrito. A sua proteção é ativada quando o que sai da sua boca está em alinhamento com o que está escrito no céu. Vamos conectar isso ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O fundamento da proteção é a habitação. Muitos cristãos querem proteção como se fosse um serviço de emergência, onde eles ligam para Deus só quando a arma é apontada. Mas a promessa de Isaías 54 é para os servos do Senhor, aqueles que estão plantados na casa, aqueles que fazem da presença de Deus o seu endereço fixo. Se você habita, você está sob a jurisdição do Altíssimo. E nessa jurisdição, as leis do medo não se aplicam. O ambiente de glória é um campo de força espiritual. Pense em Daniel na cova dos leões. Os inimigos de Daniel forjaram uma arma política contra ele. Eles usaram a lei do rei para criar uma sentença de morte. No natural, Daniel estava acabado. Mas o fundamento bíblico nos mostra que, quando Daniel foi lançado na cova, o anjo do Senhor já estava lá. Os leões não prosperaram porque o ambiente da cova foi tomado pelo ambiente do céu. O que era para ser o lugar da sua morte se tornou o lugar da sua maior promoção. Isso é Deus fazendo a arma falhar. O inimigo achou que estava te enterrando, mas Deus estava apenas te plantando. É necessário entender que o ataque faz parte da jornada do crescimento espiritual. No livro de Atos, vemos a igreja sendo perseguida de todos os lados. Estevão foi apedrejado, Pedro foi preso, Paulo foi açoitado. Alguém pode perguntar, mas a arma não prosperou contra eles? Escute bem, prosperar significa alcançar o objetivo final. O objetivo do inimigo não era apenas matar os apóstolos, era parar o evangelho. E o evangelho nunca avançou tanto quanto naquele tempo de pressão. A arma não prosperou porque o propósito de Deus continuou de pé. O fundamento bíblico nos ensina que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, pode nos separar do amor de Deus. A proteção de Deus garante que nada vai te parar antes que você cumpra o seu destino.
No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Esta é a ativação da herança que Isaías profetizou séculos antes. Jesus está nos dando o fundamento da autoridade. O nada lhes fará dano não significa que as cobras não tentarão morder, mas que o veneno delas não terá efeito. É um estado de imunidade espiritual. Você está sendo chamado para um lugar de maturidade onde você entende que o veneno do mundo, a inveja, o ódio, a fofoca, a retaliação não consegue penetrar no seu espírito porque você está blindado pela verdade da palavra. O fundamento bíblico também nos alerta sobre o posicionamento. Em Efésios capítulo 6, somos instruídos a vestir a armadura de Deus. Note que as peças da armadura são para frente. O capacete, a couraça, o escudo, a espada. Não há proteção para as costas. Por quê? Porque o servo do Senhor nunca foi desenhado para fugir. Quando você foge, você fica vulnerável. Quando você encara o gigante fundamentado na palavra, você ativa o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados são armas forjadas com fogo, mas a fé é o ambiente que apaga esse fogo antes que ele queime o seu coração. Deus diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se Deus disse que nenhuma arma prosperará, Ele está empenhado pessoalmente em garantir que essa palavra se cumpra na sua vida. Ele não enviou um estagiário para cuidar de você. Ele mesmo é a sua sombra, a sua direita. Ele é o seu refúgio e fortaleza. O fundamento bíblico é inegociável. Se o diabo diz que vai te destruir e a Bíblia diz que você vai prevalecer, a mentira está no diabo e a verdade está na Escritura. Alinhe a sua frequência com a verdade eterna e você verá as armas do inimigo se desintegrando diante dos seus olhos. Imagine o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó com as melhores armas da época. Na frente, o mar. O desespero era a reação natural. Mas o fundamento espiritual dizia que Deus abriria o caminho. Moisés levanta o cajado e o mar se abre. O que aconteceu com as armas de Faraó? Elas foram engolidas pelas águas. O próprio instrumento que o inimigo usou para te perseguir será o cenário da destruição dele. A arma forjada contra você será a prova do livramento que Deus vai operar. Onde o inimigo planejou a sua vergonha, Deus vai manifestar a sua glória. Você não está lutando para vencer, você está lutando a partir da vitória. O fundamento bíblico da proteção começa na ressurreição. Quando Jesus saiu do túmulo, ele despojou os principados e as potestades. Ele tirou das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. Se as chaves estão com ele, o inimigo não pode trancar a sua vida sem a permissão dele. E ele só permite o ataque que vai gerar em você um testemunho maior. A proteção de Deus é inteligente, ela é estratégica e ela é infalível. Sinta agora a força dessa base bíblica. Deixe que Isaías 54:17 deixe de ser papel e se torne espírito e vida dentro de você. Nenhuma arma, nenhuma. O desemprego não vai te destruir. A doença não tem a última palavra. A crise na sua casa vai ceder diante da autoridade do nome de Jesus. O fundamento está lançado. A rocha está sobre os seus pés. Agora você não apenas ouve a promessa, você se torna a própria manifestação da promessa. Você é a prova viva de que o ferreiro pode bater o martelo, mas o Senhor é quem decide o formato do seu futuro. Esteja pronto para a revelação que vem a seguir. Porque uma vez que o fundamento está sólido, o céu começa a liberar os mistérios para o seu próximo nível. A palavra de Deus é a âncora da sua alma em tempos de tempestade. Se as ondas baterem, você não vai à deriva. Se o vento soprar, você não cai. Se a arma for disparada, ela não te atinge. Porque você está fundamentado na verdade que liberta e na proteção que nunca falha. O Senhor é a sua justiça, o Senhor é a sua paz. E Ele diz hoje, filho, descansa em mim, porque eu já venci o mundo por você. Agora que estabelecemos o fundamento, eu preciso que você suba um degrau na sua percepção. A proteção de Deus não é um muro estático, ela é uma frequência dinâmica. No mundo natural, se você quer ouvir uma rádio específica, você precisa sintonizar a frequência exata. Se você estiver fora de sintonia, tudo que você ouve é chiado. No espírito, funciona da mesma forma. A revelação que eu quero liberar sobre a sua vida agora é que a arma forjada só prospera quando encontra em você uma frequência compatível com o medo ou com a culpa. Quando você muda a sua frequência, você se torna invisível para o radar do inimigo. O ataque continua existindo no plano físico, mas ele não encontra um ponto de ancoragem no seu espírito. Muitas pessoas me perguntam, pastor, se Deus prometeu que nenhuma arma prosperaria, por que eu ainda me sinto tão atingido? A resposta está no alinhamento. A revelação espiritual é que a proteção é um ambiente.
Quando você sai do ambiente da presença e entra no ambiente da reclamação, você se desprotege. Não é que Deus retirou a mão, é você que saiu de debaixo da sombra. A arma prospera no ambiente da murmuração, ela prospera no ambiente da dúvida. Mas ela morre por falta de oxigênio no ambiente da adoração. A adoração é a tecnologia do céu para desintegrar as armas forjadas na terra. Quando você decide adorar em meio ao cerco, você está emitindo uma nota que o inferno não consegue processar. Entenda este mistério: o ferreiro cria a arma usando o sopro nas brasas. Mas quem criou o ferreiro? Quem criou o próprio oxigênio que ele usa para soprar? O texto de Isaías diz explicitamente: eu criei o ferreiro. Isso significa que nada está fora do controle de Deus. Até o seu inimigo é uma criatura nas mãos do seu Criador. A revelação aqui é que Deus permite que o ferreiro trabalhe para que o seu testemunho seja forjado. O fogo que era para te destruir está, na verdade, queimando as suas amarras. A arma que era para te matar está sendo usada por Deus para te promover. Nada é desperdiçado no reino. O ataque do inferno é o combustível para a sua próxima subida de nível. Você precisa ter a revelação do tribunal do céu. A Bíblia diz que você condenará toda a língua que te acusar. Note que não é Deus quem condena a língua, é você. Deus te deu a procuração. Ele te deu a autoridade legal para dar o veredito. Quando alguém lança uma maldição, uma fofoca ou uma mentira, você tem duas opções. Ou você aceita aquilo e deixa que a palavra crie raízes, ou você se levanta na autoridade de Cristo e diz: eu condeno essa sentença. Eu anulo essa palavra. Ela não tem jurisdição sobre a minha casa. A revelação espiritual é que o silêncio diante da acusação é interpretado como consentimento no mundo espiritual. Você precisa abrir a sua boca e liberar o som da sua justiça em Deus. Existe um selo de intocabilidade que é ativado pela consciência da identidade. O inimigo ataca a sua identidade porque, se ele te convencer de que você é um derrotado, você agirá como um derrotado. Mas a revelação que destrava o destino é saber que você está escondido com Cristo em Deus. Imagine uma caixa dentro de outra caixa. Para tocar na caixa de dentro, você tem que passar pela de fora. Você é a caixa de dentro, Cristo é a caixa de fora. Para o inimigo te tocar, ele teria que vencer a Cristo primeiro. E nós sabemos que Cristo já venceu o mundo. Portanto, a arma que chega até você já chega sem força, já chega vencida, já chega sem o poder de destruição original. Muitas vezes o ataque é uma tentativa de roubar o seu ambiente. O inimigo sabe que se ele conseguir contaminar o seu ambiente interno com amargura, ele terá acesso à sua vida. A revelação é que a sua paz é o seu maior sistema de defesa. Não é à toa que a Bíblia diz que a paz de Deus guardará o seu coração. A palavra guardará no original é um termo militar, refere-se a uma sentinela. A paz é o guarda-costas da sua alma. Se você mantém a paz, a arma não prospera. Se você perde a paz, você abre a porta. Proteja o seu ambiente. Não deixe que qualquer notícia, qualquer comentário ou qualquer perda roube a frequência de descanso que Deus te deu. A revelação espiritual também passa pelo entendimento das estações. Existem armas que são forjadas especificamente para tentar te parar em uma transição. Quando você está prestes a entrar na sua terra prometida, o nível de oposição aumenta. Os gigantes aparecem na fronteira. A revelação é que a presença dos gigantes não é um sinal para recuar, é um sinal de que a terra é boa. Se não houvesse nada de valor lá, não haveria ninguém guardando. O tamanho da arma que se levanta contra você é o indicador exato da importância do território que você está prestes a conquistar. Não tema o tamanho do exército inimigo, celebre o tamanho da conquista que Deus preparou. Nós precisamos falar sobre a blindagem do propósito. Existe uma imunidade que vem quando você está focado naquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias tentaram usar várias armas: zombaria, ameaças físicas, mentiras e convites para conversar na planície de Ono. Mas Neemias tinha uma revelação: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. O foco no propósito era a blindagem dele. A arma da distração é uma das mais perigosas. Ela não quer te matar, ela quer apenas te tirar do muro. Mas enquanto você estiver no seu posto, cumprindo o seu alinhamento, você está debaixo de uma cobertura diplomática do céu que nenhuma arma pode penetrar. Essa revelação muda a forma como você ora. Você para de orar: Senhor, me proteja dos meus inimigos, e começa a orar: Senhor, obrigado porque os meus inimigos já estão debaixo dos meus pés. É uma oração de posicionamento, não de petição. É a oração de quem já viu o final da história. Quando você tem a revelação da vitória, você não luta por ela, você luta a partir dela. Você olha para a doença e diz: você é uma arma forjada que não prospera.
Você olha para a escassez e diz: você não tem autoridade legal aqui. Você começa a governar o seu ambiente através da palavra revelada. Outro ponto crucial é a revelação da unidade. A arma forjada tenta atingir o corpo através da divisão. No Antigo Testamento, o inimigo muitas vezes tentava amaldiçoar Israel de longe, como Balaão tentou fazer, mas Balaão não conseguiu amaldiçoar o que Deus abençoou. Por quê? Porque o povo estava acampado em ordem, em unidade. A revelação é que o seu alinhamento com a sua liderança e com seu corpo local cria um escudo coletivo. O isolado é um alvo fácil, mas o que está em alinhamento com o corpo compartilha da proteção da cabeça, que é Cristo. Mantém os seus relacionamentos espirituais em ordem. O perdão e a unidade são camadas extras na sua armadura. Sabe por que a língua que te acusa em juízo será condenada? Porque o tribunal do céu é regido pela graça. O acusador usa a lei, mas você vive pela graça. A lei diz que você merece o ataque, mas a graça diz que Jesus recebeu o ataque em seu lugar. A revelação da graça é o que silencia o inferno. Quando o inimigo aponta para o seu pecado, você aponta para o Cordeiro. Quando ele aponta para a sua falha, você aponta para a fidelidade de Deus. A arma da condenação perde todo o poder quando encontra um coração que descansa na aceitação incondicional do Pai. Você é aceito, você é amado, você é perdoado, e isso te torna invencível. Pense agora no ambiente espiritual sobre a sua vida. Imagine raios de luz descendo do céu e criando uma cúpula de glória ao seu redor. Isso não é apenas uma visualização, é a realidade do que acontece quando você caminha em revelação. O salmista diz que o Senhor é um sol e um escudo. Ele te ilumina e te protege simultaneamente. A mesma luz que te dá clareza para o futuro serve de barreira contra os ataques do passado. Você está sendo ativado agora para viver nesse nível de consciência. Onde quer que você coloque a planta dos seus pés, o ambiente do reino vai com você. E onde o reino chega, o império das trevas tem que recuar. A revelação espiritual é que você não é uma vítima tentando sobreviver, você é um agente do céu estabelecendo o governo de Deus na terra. As armas forjadas contra você são apenas tentativas desesperadas de um inimigo que sabe que o tempo dele está acabando. Ele tenta fazer barulho para te intimidar, mas o barulho dele é sinal de derrota. No céu, o som que ecoa é o som da celebração pela sua vitória. O céu já liberou os recursos, já liberou os anjos, já liberou a palavra. Falta apenas você assumir o seu lugar de governo. Não se distraia com metal, não se impressione com fogo. O ferreiro é apenas um instrumento nas mãos do soberano. Deus está usando tudo isso para polir a sua armadura. Ele está permitindo o processo para que você saiba quem Ele é em meio à batalha. Você vai sair dessa temporada com uma autoridade que nunca teve. Você vai falar com as tempestades e elas vão te obedecer. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque você entendeu que a proteção não é para te manter confortável, é para te manter funcional. Deus te protege para que você possa avançar. Receba essa ativação agora. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para ver os carros de fogo ao seu redor. Que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a estratégia do céu para vencer cada levante. A revelação está caindo sobre você como uma chuva. O que antes te dava medo, agora te dá risada. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. Você é um servo do Senhor. A sua justiça vem dele. E nenhuma arma, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, sob nenhuma circunstância, terá permissão para prosperar contra o projeto de Deus na sua vida. Este é o tempo de céu aberto. É o tempo de alinhamento total. Sinta a frequência mudar agora. O peso está saindo. A leveza do Espírito está entrando. Você está blindado, você está selado, você está protegido. O projeto de Deus para você é maior do que qualquer ataque. Avance com confiança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nenhuma arma te tocará mais, porque o seu esconderijo é o coração de Deus. Toda revelação que não se torna prática vira apenas entretenimento espiritual. O que Deus está entregando para você nessa temporada não é para ficar guardado em um caderno, é para ser aplicado na mesa onde você senta, no escritório onde você trabalha e nas conversas que você tem. A aplicação prática da promessa, nenhuma arma prosperará, começa com uma mudança radical no seu posicionamento. Posicionamento não é sobre o que você faz, é sobre a partir de onde você faz. Se você age como uma vítima, você atrai o predador. Se você age como um herdeiro, você ativa a guarda real. A primeira aplicação prática é: pare de reagir ao barulho do ferreiro e comece a responder à voz do Senhor. O que isso significa no dia a dia?
Significa que quando uma notícia ruim chegar, a sua primeira palavra não pode ser de desespero. O seu alinhamento é testado na velocidade da sua resposta. A arma forjada tenta gerar um curto-circuito emocional em você. Ela quer que você perca o controle, que você grite, que você se vingue ou que você se esconda, mas a prática da justiça de Deus é o silêncio de quem sabe que está sendo guardado. Quando você se recusa a entrar em uma discussão infrutífera, você está desarmando o ferreiro. O inimigo não sabe lidar com quem não devolve o golpe na mesma moeda. A sua maturidade é a sua maior blindagem. Aplique isso na sua frequência de fala. A Bíblia diz que você condenará toda língua que te acusar. Na prática, isso significa que você precisa exercer o seu direito de veto espiritual. Quando um pensamento de derrota vier, que é uma arma forjada na sua mente, você não deve apenas ignorar, você deve condenar. Eu condeno esse pensamento de que eu vou falir porque a minha provisão vem do Senhor. Eu condeno essa palavra de que a minha família vai se destruir porque a minha casa está sobre a rocha. Você não está sendo arrogante, você está sendo um gestor da herança que Deus te deu. Se você não governar a sua boca, o inferno governará o seu ambiente. Outra aplicação fundamental é o gerenciamento de ambiente. Se você sabe que existe uma arma sendo forjada, por que você continua frequentando lugares onde o ferreiro tem acesso livre? Existem conexões que você precisa cortar nessa temporada. Existem grupos de mensagens, ambientes de fofoca e círculos de amargura que estão servindo de oficina para as armas que tentam te atingir. O seu posicionamento exige exclusão. Para dizer sim para a proteção de Deus, você precisa dizer não para a exposição desnecessária. Santidade não é apenas sobre não pecar, é sobre separação estratégica para o propósito. Se o ambiente é tóxico, o seu escudo gasta energia demais apenas para te manter vivo. Mude de ambiente e use essa energia para avançar. Vamos falar sobre a prática do descanso ativo. No Salmo 37 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Astutos intentos são armas forjadas. A aplicação prática aqui é a entrega da justiça. Quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você está dizendo para Deus que o tribunal dele é lento ou ineficiente. Mas quando você decide descansar, você está permitindo que a destra do Senhor se mova a seu favor. O descanso é uma arma de guerra. Quando o inimigo vê que o ataque dele não tirou o seu sono, ele entra em confusão. O seu sono em meio à tempestade é o que prova que a tempestade não tem poder sobre você. Como aplicar isso nas finanças? Quando a arma forjada é a escassez, a reação natural é reter, mas o posicionamento do reino é o transbordar. A generosidade em tempos de crise é a prova prática de que você não confia no sistema do mundo, mas na economia do céu. Se o inimigo forja uma arma de bloqueio financeiro, você responde abrindo mãos de generosidade. Você quebra a lógica do ataque. Toda vez que você oferta e dizima debaixo de pressão, você está declarando para o mundo espiritual que a sua fonte é intocável. O céu se abre onde a terra tenta fechar. A semente é a arma que destrói a escassez. Na vida familiar, a aplicação prática é a guarda do altar. O inimigo tenta forjar armas de divisão, palavras ríspidas e desonra. A sua função como servo do Senhor é ser o guardião da paz na sua casa. Não permita que o barulho do mundo entre pela porta da sua sala. Se existe um conflito, não lute contra o seu cônjuge ou contra os seus filhos. Lute contra o espírito que está tentando usar essas pessoas como armas. O discernimento é o que te impede de ferir quem você deveria proteger. Use o amor como um campo de força. O amor é a única arma contra a qual o inferno não tem defesa, porque o amor é a própria essência de Deus. Você também precisa aplicar a ativação da memória espiritual. Quando a pressão aumentar, pare tudo e lembre-se dos livramentos passados. A arma de hoje não é maior do que o mar vermelho que Deus abriu ontem. A língua que te acusa hoje não é mais poderosa do que o leão que Deus fechou a boca no passado. A prática de trazer à memória o que dá esperança é o que mantém o seu escudo erguido. Escreva os seus testemunhos. Releia as promessas. O inimigo conta com o seu esquecimento para te intimidar. Mas quando você se lembra de quem Deus é, a arma dele perde o brilho. Ela parece pequena diante da grandeza da fidelidade do Pai. Aplique a persistência no propósito. Muitas vezes a arma forjada prospera não porque ela te feriu, mas porque ela te fez parar. O objetivo do ferreiro é o seu abandono. Ele quer que você desista do ministério, que você pare de empreender, que você deixe de acreditar no seu chamado.
A aplicação prática mais poderosa é: continue caminhando. Se estiver cansado, caminhe devagar. Se estiver ferido, caminhe mancando. Mas não pare. A constância é a maior derrota do diabo. Ele não sabe o que fazer com alguém que não desiste. Cada passo que você dá em direção ao seu destino é uma martelada de volta na cabeça da serpente. Pratique o alinhamento profético. Estar debaixo de uma palavra é estar protegido. Procure estar em ambientes onde a glória de Deus é manifesta. A pregação de hoje é uma ferramenta de ativação. Não saia daqui apenas comovido. Saia daqui decidido. Decida que a partir de hoje você não vai mais consultar o medo antes de tomar uma decisão. Decida que você não vai mais dar audiência para quem só tem críticas a oferecer. O seu tempo é a sua moeda mais valiosa. Não a gaste na oficina do ferreiro. Invista o seu tempo no lugar da revelação. A proteção de Deus também exige a prática da confissão da palavra. O mundo espiritual é movido por decretos. No seu momento devocional, abra sua boca e decrete a promessa de Isaías 54. Diga em voz alta: eu sou servo do Senhor. A minha justiça vem dele. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Há um poder de ativação quando a sua voz física encontra a verdade eterna. Você está estabelecendo uma lei no seu ambiente. Você está avisando aos principados e potestades que você conhece os seus direitos legais em Cristo Jesus. A confissão remove a autoridade da mentira e estabelece o governo da verdade. Em termos práticos, como lidar com a crítica e a difamação? Primeiro, verifique se há algo de verdade no que foi dito. Se houver, arrependa-se, conserte e mude isso, desarma o acusador. Se for mentira, não tente provar o contrário para todo mundo. A verdade não precisa de defesa, ela só precisa de tempo. O tempo é o melhor juiz. Enquanto o tempo passa, continue produzindo frutos. O fruto é o argumento que ninguém pode contestar. Se você continuar prosperando, avançando e abençoando pessoas, as línguas que te acusam acabarão por se morder. O seu sucesso em Deus é a pior punição para quem torce pela sua queda. Outra aplicação é a oração pelos inimigos. Isso parece contraditório, mas é uma tecnologia de proteção profunda. Quando você ora por quem te persegue, você remove a raiz de amargura do seu próprio coração. Se o seu coração estiver limpo, o inimigo não tem onde ganchar a arma dele. A oração pelos inimigos te mantém numa frequência superior, a frequência de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse posicionamento te torna inatingível. O ódio do outro não consegue te contaminar quando você responde com a intercessão. Você se torna um canal de luz que as trevas não podem compreender nem deter. Por fim, pratique a gratidão antecipada. Comece a agradecer pelo livramento antes mesmo de ver a arma cair. A gratidão é o selo da fé. É dizer: Senhor, eu ainda vejo o ferreiro trabalhando, mas eu já te agradeço porque eu sei que o projeto dele vai falhar. Isso gera um ambiente de céu aberto sobre você. A gratidão atrai a presença de Deus, e a presença de Deus é o lugar onde nenhuma arma tem permissão para entrar. Vive em constante estado de muito obrigado. Pelo ar que respira, pela família que tem, pelo propósito que carrega e pela proteção que te cerca dia e noite. Sinta essa ativação prática agora. Não é sobre sentir, é sobre decidir. O posicionamento é uma escolha, o alinhamento é uma disciplina, a proteção é uma herança. A partir de hoje, você caminha de cabeça erguida. Não porque você seja intocável na sua força, mas porque você é guardado pela onipotência de Deus. O medo não mora mais aqui. A ansiedade não governa mais esse coração. Você é um servo do Senhor. A sua justiça vem dele. E o decreto está selado. Nenhuma arma, absolutamente nenhuma, te tocará mais. Prepare o seu espírito, pois estamos chegando ao clímax desta revelação. O que Deus vai fazer no encerramento desta mensagem vai marcar um divisor de águas na sua história. O ambiente está carregado, a glória está descendo, o destino está sendo destravado. Você está pronto para o romper final, o céu está assistindo e o inferno está recuando. A vitória não é algo que você vai ter, é algo que você já tem. Tome posse agora. Nós chegamos ao momento em que a palavra deixa de ser uma informação e se torna uma ativação. Existe um peso de glória neste ambiente que não pode ser ignorado. Quando a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, ela está estabelecendo um decreto de proteção que não depende da sua força, mas da fidelidade de quem prometeu. Eu sinto que, enquanto eu falo, cadeias espirituais estão sendo quebradas. O som do metal sendo batido pelo ferreiro
que te assombrou durante noites inteiras está sendo abafado agora pelo som da adoração genuína. Você não é mais um alvo, você é um embaixador do reino, e um embaixador carrega consigo a proteção de todo o exército da sua nação. O céu está mobilizado por causa da sua vida. Eu quero que você entenda a profundidade do que está acontecendo agora. O inimigo gastou tempo, gastou recursos e investiu todo o seu ódio para desenhar uma estratégia que deveria te paralisar. Ele olhou para suas fraquezas, ele olhou para o seu passado, ele buscou brechas na sua história para forjar a arma perfeita, mas o que o inferno não contava era com seu posicionamento. Quando você decide que a sua justiça vem do Senhor, você anula o poder de processamento da arma inimiga. Ela perde o alvo, ela falha no disparo, ela se torna um monumento à sua vitória. O que era para ser a sua queda se tornou o seu degrau. Deus está usando o levante do inimigo para acelerar o seu propósito. Neste momento final, eu convido você a fechar os olhos e a visualizar o tribunal do céu. O acusador está lá com uma lista de argumentos contra você. Ele usa línguas de pessoas próximas, ele usa vozes de condenação na sua mente, ele usa as circunstâncias difíceis para dizer que Deus te abandonou. Mas veja agora o seu advogado, Jesus Cristo, justo, se levantando. Ele não apresenta suas obras, ele apresenta o seu próprio sangue, e diante do sangue o acusador é silenciado. Toda a língua que se levantou em juízo contra você está sendo condenada agora, não por você, mas pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Sinta o alívio de saber que a sua defesa está garantida. Você não precisa mais lutar contra fantasmas, você não precisa mais se explicar para quem não quer entender. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora neste ambiente espiritual com a autoridade que o Senhor me deu. Eu me levanto contra toda arma forjada que tem tentado tocar a vida, a casa e a mente deste teu servo. Eu ordeno agora no mundo invisível que todo projeto de destruição seja desfeito, que toda flecha de enfermidade perca sua força no meio do caminho, que todo dardo inflamado de dúvida e depressão seja apagado pelo escudo da fé que estamos erguendo agora. Eu declaro que este é um território santo, um território guardado, um território onde a luz de Deus prevalece sobre as trevas. Nenhuma arma de divisão na família, nenhuma arma de bloqueio financeiro, nenhuma arma de retaliação ministerial terá permissão para prosperar. Eu libero agora uma unção de rompimento. Sabe aquele projeto que estava travado pelo medo? Eu ordeno que ele destrave. Sabe aquela porta que parecia selada por línguas de fofoca e inveja? Eu declaro que ela se abre agora pelo poder da palavra profética. Você não vai mais caminhar olhando por cima dos ombros. Você vai caminhar com um olhar fixo no autor e consumador da sua fé. O Senhor é a sua retaguarda. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se o socorro é presente, então você não está sozinho. Se a fortaleza é Ele, então você está seguro. Sinta a estrutura espiritual da sua vida sendo reforçada agora. Onde havia rachaduras causadas pelo ataque, Deus está colocando o selo da sua glória. Eu quero falar especificamente com quem se sente cansado de ser atacado, com quem sente que a vida é uma sucessão de batalhas sem fim. O Senhor te diz hoje: descanse na minha destra. A batalha não é sua, a guerra é minha. O que o ferreiro está fazendo não me surpreende. Eu já vi o final da história e eu já decretei a sua vitória. Receba hoje um refrigério que vem direto do trono. Deixe que a paz que excede todo entendimento tome conta dos seus pensamentos. O ambiente de ansiedade está sendo substituído por um ambiente de adoração. Comece a glorificar a Deus pelo livramento que você ainda não viu com os olhos naturais, mas que já é real no espírito. A gratidão é a chave que fecha a oficina do ferreiro na sua vida. Senhor, eu peço que o Senhor ative os anjos de guarda sobre esta vida. Que haja uma sentinela celestial em cada porta, em cada janela, em cada decisão. Que o discernimento espiritual seja aguçado para que este servo saiba para onde ir e de quem se afastar. Que toda conexão maligna seja cortada agora, que todo laço do passarinheiro seja quebrado. Eu declaro que a herança dos servos do Senhor é a paz, é a justiça e é a alegria no Espírito Santo. Nada pode roubar essa herança, nada pode tocar naquilo que Deus selou com o seu próprio Espírito. Nós estabelecemos aqui um ambiente de céu aberto, um ambiente onde as promessas se cumprem e as armas falham. Prepare-se para o que vem a seguir. O fato de a arma não prosperar significa que você vai continuar avançando. Você não vai ficar parado no lugar do ataque. Você vai passar pelo meio da fornalha e vai sair com cheiro de vitória. Você vai atravessar o mar e vai ver os seus inimigos ficarem para trás. A partir de hoje a sua frequência muda.
Você não fala mais a língua da derrota, você fala a língua da revelação. Você não se vê mais como uma vítima, você se vê como um governo estabelecido por Deus. Onde quer que você chegue, o ambiente terá que se alinhar à glória que você carrega. Nenhuma arma te tocará mais, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. O clímax desta palavra é a sua libertação total. Sinta o peso saindo dos seus ombros agora, aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo ruim ia acontecer. Tudo isso está indo embora. Em nome de Jesus, eu expulso todo espírito de medo, eu expulso todo espírito de intimidação. Você é livre. Livre para sonhar de novo, livre para empreender de novo, livre para amar de novo. O projeto de Deus na sua vida é inabalável. O ferreiro pode bater o martelo, mas o rei já assinou o seu decreto de livramento. O som que ecoa agora no céu é o som da celebração pela sua vida. O inferno está em silêncio porque não tem mais argumentos contra você. Receba essa ativação profética. Receba o selo da proteção divina. Que a partir deste momento, cada passo seu seja guiado pela luz do Senhor. Que a sua casa seja um santuário de paz. Que o seu trabalho seja um campo de prosperidade. Que o seu ministério seja um canal de cura. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que te acusar em juízo. Esta é a sua herança. Esta é a sua justiça. Tome posse. Viva essa verdade. Seja a manifestação da glória de Deus nessa terra. O tempo de ser tocado pelo mal acabou. O tempo de governar com Cristo começou. Finalizamos este momento com uma entrega total. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és fiel. Obrigado por ser o nosso escudo. Obrigado por lutar as nossas batalhas. Nós saímos daqui hoje transformados, alinhados e protegidos. Que a Tua glória nos acompanhe, que o Teu nome seja exaltado através de cada testemunho que vai nascer desta palavra. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Para garantir que atingimos a densidade necessária, o estilo de oração falada do pastor André Fernandes, vamos expandir este clamor final. Sinta a presença de Deus preenchendo cada lacuna da sua alma. Onde havia vazio, agora há plenitude. Onde havia dúvida, agora há certeza. Deus está reorganizando as suas emoções. Ele está limpando a sua visão para que você veja as oportunidades que estavam escondidas atrás dos ataques. O ataque era apenas uma cortina de fumaça para tentar esconder o seu tesouro, mas a fumaça está se dissipando, a clareza está chegando. Você está vendo agora o que Deus preparou para você nessa nova estação. Eu libero uma palavra sobre a sua saúde física. Se houve uma arma de enfermidade forjada contra o seu corpo, eu ordeno que ela perca o poder agora. Pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. O seu corpo é templo do Espírito Santo e nenhuma praga chegará à sua tenda. Eu libero saúde sobre os seus órgãos, sobre o seu sangue, sobre as suas células. Eu declaro vida em abundância. Eu libero uma palavra sobre a sua mente. Toda arma de confusão mental, de insônia, de pensamentos suicidas ou de depressão profunda, eu condeno agora no tribunal do céu. Receba a mente de Cristo. Receba pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu libero uma palavra sobre os seus negócios e a sua carreira. Toda arma de inveja que tentou travar o seu crescimento, toda língua que tentou manchar o seu nome no seu ambiente de trabalho, eu declaro que elas perderam efeito. Deus vai te exaltar na presença dos seus adversários. Ele vai colocar você em lugares que você nunca imaginou, apenas para mostrar que Ele é o Deus que te justifica. Prepare-se para uma temporada de crescimento acelerado. O que levaria anos vai acontecer em meses, porque a mão de Deus está sobre você. A aceleração é o sinal da proteção que te empurra para frente. Pai, sela esta pregação no coração de cada um. Que eles não esqueçam que são servos do Senhor. Que eles caminhem com a postura de quem é dono da herança. Obrigado porque nenhuma arma nos tocará mais. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso protetor. Nós selamos este tempo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo.
Que a paz de Deus guarde a sua mente e seu coração. Até o próximo vídeo.